Existe uma mentira silenciosa que quase todo mundo aprende sem perceber. A ideia de que felicidade é uma recompensa reservada apenas para quem consegue chegar lá. Lá onde? Num salário maior, numa casa melhor, num carro mais caro, numa versão de vida que parece sempre um pouco distante da atual. Desde cedo, a sociedade ensina que viver bem é acumular. Mais dinheiro, mais status, mais conquistas. E sem perceber, muita gente passa a vida inteira correndo atrás de algo que nunca consegue alcançar por completo. Porque o problema do desejo é que ele nunca fica parado. Quando você consegue uma coisa, imediatamente aparece outra mais brilhante na frente. O celular novo vira velho em meses. O emprego dos sonhos vira rotina. A conquista que parecia mudar tudo perde a força mais rápido do que você imaginava. E então a corrida recomeça. De novo. E de novo. Foi justamente contra essa armadilha que um filósofo da Grécia antiga resolveu se levantar. O nome dele era Epicuro, e o que ele defendia parecia absurdo até para sua época. Ele dizia que uma pessoa simples podia experimentar uma felicidade tão grande quanto a dos reis e dos deuses. Não porque possuía tudo, mas porque aprendeu a precisar de menos. Certa vez, ele escreveu algo impressionante para um amigo. Me dê pão, água e eu disputarei felicidade com Zeus. Pensa no peso dessa frase. Zeus era o símbolo máximo de poder. Dono do céu, senhor dos deuses, absoluto em tudo. E mesmo assim, Epicuro acreditava que a paz interior valia mais do que qualquer trono. Hoje, o mundo moderno funciona quase na direção oposta. A internet faz parecer que todo mundo está vivendo melhor do que você. Redes sociais transformaram a vida em uma competição silenciosa. Todo mundo tentando provar alguma coisa. Todo mundo tentando parecer feliz o tempo inteiro. E nessa busca desesperada por validação, as pessoas acabam trocando paz por aparência. O mais perigoso é que isso acontece devagar. Você começa acreditando que só precisa de mais um pouco. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conforto. Mas quando percebe, sua felicidade já depende de coisas externas o tempo inteiro. E é exatamente aí que começa a escravidão moderna. Epicuro enxergava algo que muita gente ainda não percebeu. Quanto mais necessidades você cria, mais controle o mundo passa a ter sobre você. Porque toda necessidade exige manutenção. E toda manutenção custa tempo, energia, preocupação e liberdade. Para explicar isso, ele dividia os desejos humanos em categorias. A primeira era a dos desejos naturais e necessários. Comer, dormir, ter um lugar seguro, cuidar da saúde, construir amizades sinceras. Coisas simples, mas fundamentais. Segundo ele, quando essas necessidades básicas estão equilibradas, uma parte enorme do sofrimento humano desaparece. A fome diminui, a ansiedade reduz, a sensação constante de ameaça perde força. Depois vêm os desejos naturais, mas desnecessários. Um restaurante caro, roupas sofisticadas, luxo, conforto excessivo, não são coisas ruins por si só. O problema começa quando você transforma isso em obrigação. Quando o prazer vira padrão, o padrão vira dependência. É aí que surge uma armadilha silenciosa que destrói a paz de muita gente. A pessoa melhora de vida, aumenta o salário, conquista mais conforto, mas junto com isso, aumentam também as despesas, as cobranças e o medo de perder tudo. O luxo que parecia liberdade vira uma prisão dourada. Existe até um nome moderno para isso: adaptação hedônica. O ser humano se acostuma rapidamente com aquilo que antes parecia extraordinário. O que ontem era sonho, amanhã vira rotina. E aquilo que era suficiente deixa de parecer suficiente. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas mesmo ganhando mais do que nunca. Elas não estão trabalhando apenas para viver. Estão trabalhando para sustentar uma versão cara da própria existência. Epicuro fazia justamente o contrário. Ele mantinha uma vida simples de propósito. Não porque odiava conforto, mas porque queria preservar sua capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas. Um pedaço de queijo, uma conversa tranquila, uma refeição simples entre amigos. Tudo isso ainda tinha valor porque não havia excesso o tempo inteiro.
Hoje, muita gente perdeu essa sensibilidade. O excesso constante matou a capacidade de apreciar. Quando tudo é exagerado, nada mais parece especial. Talvez o segredo não seja adicionar mais coisas à vida. Talvez seja remover aquilo que está roubando sua paz em silêncio. A maioria das pessoas acredita que liberdade significa poder comprar qualquer coisa. Mas para Epicuro, liberdade era algo muito mais profundo. Era conseguir viver bem sem depender excessivamente do mundo externo. Porque quem precisa de pouco, dificilmente pode ser controlado. Pensa em quantas pessoas vivem presas a trabalhos que odeiam apenas para sustentar um estilo de vida que nem faz mais sentido para elas. O salário entra e já sai. As contas aumentam junto com os desejos. E quanto mais a pessoa sobe financeiramente, mais medo ela sente de cair. O curioso é que muita gente rica vive exatamente assim, cercada de conforto, mas vazia de tranquilidade. Epicuro dizia que uma vida boa não depende de luxo extremo. Ela depende da ausência de sofrimento desnecessário. Ele resumiu isso em 2 pilares simples. O primeiro era a aponia, a ausência de dor física. O segundo era a ataraxia, a ausência de perturbação mental. Em outras palavras, se o seu corpo está saudável e sua mente está em paz, você já possui aquilo que realmente importa. Olha como isso entra em conflito com o mundo atual. Hoje as pessoas sacrificam sono, saúde, tempo e paz emocional em troca de status. Trabalham até a exaustão para manter aparências. Vivem preocupadas em impressionar gente que provavelmente nem se importa de verdade. E o pior é que essa busca nunca termina. Sempre existe alguém mais rico, mais famoso, mais bonito ou mais admirado. A comparação constante se transforma numa máquina de ansiedade. Epicuro entendia que a felicidade não nasce da comparação. Ela nasce da suficiência, do momento em que você percebe que já tem o bastante para viver bem. Isso não significa abandonar a ambição ou viver sem objetivos. Significa apenas não entregar sua paz para desejos infinitos. Porque quando sua felicidade depende sempre do próximo nível, você nunca consegue descansar de verdade. Talvez uma das maiores riquezas seja justamente poder terminar o dia sem sentir que está em guerra com a própria vida. Ter tempo para respirar, para conversar, para existir sem pressa. No fundo, muita gente não quer uma vida milionária. Quer apenas uma vida que não destrua sua mente. Entre todos os ensinamentos de Epicuro, talvez o mais importante seja este: ninguém consegue viver bem sozinho. Para ele, a amizade era uma das maiores fontes de felicidade humana. Não riqueza, não fama, não poder, pessoas. Enquanto o mundo corria atrás de status em Atenas, Epicuro criou um lugar chamado o Jardim. Um espaço simples, onde amigos viviam juntos, conversavam, dividiam refeições e refletiam sobre a vida. Homens, mulheres e até escravos eram aceitos ali. Algo extremamente raro para a época. O valor das pessoas não era medido pelo dinheiro que possuíam, mas pela capacidade de criar conexões verdadeiras. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje. As pessoas nunca estiveram tão conectadas virtualmente e, ao mesmo tempo, tão emocionalmente distantes umas das outras. Muita gente compra coisas tentando preencher um vazio que, na verdade, não é material. Compra distração para fugir do silêncio. Compra status para tentar sentir valor. Compra excessos porque desaprendeu a sentir satisfação nas coisas simples. Epicuro entendia que boa parte desses desejos nasce da carência emocional. Quando você se sente pertencente, quando possui amizades reais, quando consegue sentar numa mesa e rir sinceramente com alguém, a necessidade de impressionar o mundo diminui. Você para de viver como um personagem. E existe algo extremamente poderoso nisso. Quem aprende a viver com simplicidade perde o medo da escassez. Epicuro até recomendava, às vezes, viver por alguns dias com o mínimo possível. Comer simples, vestir o básico, reduzir excessos. Não como punição, mas como treino mental. Porque quando você percebe que consegue sobreviver com pouco, o medo perde força. E quando o medo perde força, você recupera o controle da própria vida. No fim,
Viver bem talvez não seja conquistar tudo. Talvez seja finalmente perceber o que realmente importa e entender que grande parte disso nunca esteve à venda. E enquanto o mundo continua correndo sem parar atrás de mais, talvez a verdadeira liberdade pertença a quem descobriu o momento exato de dizer: isso já é suficiente.